Olá, meus amados irmãos. Hoje eu estou aqui numa cidadezinha que se chama Bastilha, em Emília-Romagna. Eu vim aqui, gente, porque eu queria falar com vocês. Eu quero contar para vocês uma história verídica, uma história que aconteceu na minha vida. E por que eu trago isso para vocês? Outro dia, uma moça deixou escrito que eu devo ter vindo de um buraco e que tudo que eu vejo eu quero mostrar para vocês. Mas só que não é que eu quero me exibir. Eu quero só deixar bem frisado no coração de todos vocês é que tudo isso que eu vivo a glória do Senhor. Deus mudou a minha vida através de um sonho do meu filho. Então eu quero contar tudo para vocês, a cidadezinha. Eu quero contar tudo para vocês, como que aconteceu. Então, às vezes eu vou num lugar muito bonito, eu quero fazer vídeo, mostrar para vocês, para que vocês venham acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu quero falar com essa moça que realmente Jesus me tirou do buraco. Foi Jesus que me tirou, não foi eu que saí. Porque nós não somos capazes de nada, mas com o nosso Deus nós somos capazes de todas as coisas. E eu quero agradecer vocês também, que deixam bons comentários, daquilo que eu trago, daquilo que Jesus fez na minha vida para vocês, porque tem muitas pessoas que deixam comentários maravilhosos. Tem um seguidor meu, Atila, que é uma gracinha, que Deus abençoe a vida dele, continua abençoando. Então vamos lá para o que interessa. Meu nome é Edna Lúcia e eu quero falar no seu coração o seguinte: tudo começou através de uma cunhada minha que morava nos Estados Unidos. Ela deixou 3 filhos dela aqui, foi em busca dos sonhos dela. E ela deixou o marido dela e os filhos com o marido dela. E chegou lá, ela arrumou trabalho e mandava dinheiro para os filhos dela. E os filhos dela começaram a ter uma vida muito boa. E eu era muito pobrezinha, porque meu marido morreu de cirrose, deixou 7 filhos. Então, para mim, sustentar os meninos não era fácil. Trabalhava de dia como faxineira e à noite em restaurante, igual eu já falei aqui nos vídeos anteriores. Então, o meu filho via aquilo ali e ele falava: eu quero ir para os Estados Unidos para mudar a história de vida da minha mãe. E o meu filho começou a trabalhar com 9 anos de idade. Ele começou a trabalhar num buffet. E na época que ele começou a trabalhar num buffet, as festas, tinha meninos que trabalhavam limpando o salão. E ele foi contratado para poder trabalhar limpando o salão. Aí depois entrou uma lei que criança não podia, principalmente que ele trabalhava à noite. O povo ficava tudo doido com ele, porque ele sempre foi um exemplo de menino. E resumindo tudo isso, gente, que eu quero falar com vocês, é que meu filho começou a trabalhar muito cedo e ele sonhava em ir para os Estados Unidos, fazer uma vida, dar uma vida diferente para a família dele. E o meu filho depois foi trabalhar numa lanchonete também à noite, depois que ele saiu de trabalhar em festa. E depois ali naquele lugar que ele trabalhava, tinha uma moça que via ele trabalhando, era muito encantada com ele e arrumou serviço para ele na Aspron do Brasil, de Belo Horizonte. Aí ele começou a trabalhar, ele virou e falou assim: mãe, eu vou para os Estados Unidos. Ele juntou dinheiro e foi no Rio de Janeiro. Foi lá tirar o visto dele, foi negado. Esse menino veio no ônibus de Rio de Janeiro até Belo Horizonte chorando, porque ele não entendia os mistérios do Senhor com a vida dele. Então esse menino ficou muito arrasado. Então eu quero falar com vocês, quando Deus
fecham uma porta, muitas vezes você não quer entender por que aquela porta fechou, se aquela porta para você parecia uma porta tão boa, tão grande. Mas só que nós vimos aqui e Jesus vê lá na frente. Então nós não entendemos nada que acontece, mas uma coisa eu quero dizer: por mais que a porta feche, confia no Senhor, porque Deus tem algo a realizar na sua vida que você depois vai falar. O que aconteceu? Meu filho depois virou e falou assim: mãe, vou para a Europa, porque lá não precisa de visto. Eu falei: beleza, meu filho, então vai para a Europa, porque já que você sonha, ele só tinha 17 anos. Ele só tinha 17 anos, quase fazendo 18 anos. E ele sonhou em mudar, porque ele acreditava que ia mudar a história de vida nossa. E aí eu tinha uma conhecida que chama Daniela. Eu falei: ô Daniela, você leva o Thiago para mim? Ela virou e falou assim: olha, Edna, eu posso levar, mas eu sou casada com o senhor e eu não posso obrigar o Thiago na minha casa. E o Thiago não tinha quase dinheiro nenhum, gente, veio que só Jesus. Ela abrigou ele por 15 dias e depois ela arrumou trabalho para ele de limpar jardim. Isso foi há 19 anos atrás. O que aconteceu? O Thiago veio, trabalhou no início de jardim. Hoje, o Thiago está aqui na Itália, tem seu apartamento, tem seu carro, tem um emprego abençoado, que ele ganha quase 3.000 euros. Graças a Deus, viaja para todos os países aqui da Europa, que aqui diz país, mas na realidade é cidade da nós aí no Brasil. E, gente, vou falar com vocês uma coisa. Sabe o que aconteceu? O sonho de José, porque o meu filho representava José do Egito. O sonho dele acolheu a família dele. Hoje está aqui 2 irmãos dele, uma irmã dele e eu. Total, veio ele, a mãe dele e mais 3 irmãos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por tudo isso: não deixe de acreditar que Deus, Ele realiza sonho. Ele faz coisas que nós não acreditamos. Uma inscrita do meu canal, eu fiz um vídeo nas montanhas, ela falou: nossa, que lugar lindo, nada é impossível para o nosso Deus. E realmente não é. Gente, eu fui uma mãe sem marido, meu marido morreu de cirrose, deixou meus filhos, eu trabalhava de dia e de noite, tinha dia que eu comprava pão dormido para meus filhos dormir, a maior parte dos dias. A única coisa que eu não deixava faltar para meus filhos é o franguinho de domingo, mas dia de semana era tudo limitado. Então isso é que eu deixo no seu coração. Eu não estou aqui para exibir nada. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. É Ele quem abre porta, é Ele que fecha a porta. Quando meu filho foi fechado as portas para ele lá de pegar o visto, ele não entendeu, mas se ele tivesse ido para lá, os irmãos dele não tinham vindo aqui, porque lá exige visto. Às vezes só ele estava lá, a mãe dele não estava lá. Hoje a família dele está tudo pertinho dele. E tudo abençoada, tudo próspera. Totalmente diferente da vida que nós tivemos no Brasil. E então isso que eu quero deixar no seu coração. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Deixa Jesus tomar conta da sua história, do seu sonho, dos seus projetos. Coloca nas mãos dele e não toma. E quando você vier ser frustrado com algum tipo de coisa, crê que Deus tem algo maior e melhor para a sua vida. Então, é o que eu deixo para vocês no dia de hoje, essa palavra tremenda que veio dos céus para a sua vida, para fortalecer a sua fé
em todas as caminhadas da sua vida. Gente, seja em qual área que for, que você estiver passando por prova, seja na enfermidade, seja na área sentimental, seja na área financeira, onde for, Deus, ele jamais esqueceu de vocês. E ele tem algo grande a realizar na sua vida. Eu quero deixar aqui uma coisa, somente crer. E se você crê que Jesus, ele é maravilhoso e pode fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina e pede, deixa aí nos comentários. Irmã Edna, eu creio. Deixa um like e compartilha, porque às vezes tem gente que está passando no fundo do poço, precisando de uma mensagem que vai impactar a sua vida, vai renovar as suas forças. E ele vai falar, gente, eu quero entregar minha vida a esse Deus. E eu quero fazer a vontade do Senhor. E eu quero renunciar às coisas do mundo e agarrar no Senhor. Porque Jesus, ele vai fazer no tempo dele. Agora, às vezes, ele está te preparando para o melhor dele, porque se vem fácil não dá valor. Então deixa Jesus preparar, amém? E um beijo grande nos seus corações, que Deus possa abençoar toda a trajetória da sua vida.